Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tu Pode Tchê, o podcast do Guia. O Guia, que é um aplicativo onde a gente divulga os prestadores de serviços, o comércio, a indústria, e a gente leva eles até os consumidores da região. E hoje a nossa frase é: Confúcio já dizia, aquele que move montanhas começa carregando pequenas pedras. Olá, eu sou a Gi, sou anfitriã e sou o comercial do aplicativo Guia na Feliz. Eu sou a Jaque Santos, idealizadora do Guia, e no episódio de hoje vamos abordar a expansão de pequenas empresas. Quando será que é o momento certo para expandir o nosso negócio? Hoje temos um convidado muito importante para a nossa economia e comunidade local, que me deu a honra de aceitar o convite dentre tantos outros compromissos da sua agenda. Moisés Weber. Ele é vencedor do maior prêmio de embalagens sustentáveis pela Organização Mundial de Embalagens e pela criação da... Como se pronuncia? Nature Cycle. Nature Cycle. Muito bem. Essa gente chique aí. Prêmios nacionais, Associação Brasileira de Embalagens, grandes cases de embalagens e Emba News. É uma personalidade de referência em sustentabilidade no Brasil em 2023 pela premiação Plástico Sul. É membro fundador do Hub Economia Circular Brasil, membro fundador da Rede pela Circularidade dos Plásticos, psicoterapeuta do Inconsciente pela ABPR, mestre de Reiki, vocês já estão sentindo a energia, né? Pioneiro na abordagem e divulgação da economia circular no seu segmento de atuação. Olá! Olá, muito obrigado pelo convite, eu estou super feliz de estar aqui. Eu fiquei, assim, bem surpreso aí pela forma que vocês me abordaram, pelo tratamento, pela qualidade do processo, né? E sim, mesmo com pouco tempo, a gente sempre valoriza pessoas que valorizam o seu trabalho e fazem ele bem feito. E percebi que aqui as coisas são muito bem feitas. Já agradeço de antemão o belo presente. Nossa, maravilhoso aqui. Minha xícara aqui, com certeza, vou usar ela bastante. E os outros presentes que são muito bonitos dos parceiros do Guia, né? Isso aí. Então a gente vê que vocês têm bons parceiros e também generosos. Obrigado aos parceiros de vocês. Isso aí. Também. E antes de iniciar a nossa conversa, eu quero fazer um agradecimento em especial a eles que trazem inúmeras possibilidades de realização de sonhos, a FLP Negócios Imobiliários e a Schneider Soluções em Consórcios, por serem nossos apoiadores nesse projeto. E, claro, também a Fincler Empório Natural. Cuidar da saúde, para nós, é natural. Moisés, nós gostamos de saber a história das pessoas. Tenho certeza que a grande maioria dos munícipes te conhecem bem, mas nós ainda não. E boa parte dos ouvintes também não. Mais de 30 anos de história. Conta pra gente quem é Moisés. No seu perfil você cita uma longa caminhada para re-evoluir. Fale um pouco mais sobre. Com prazer. Bom, primeiramente, eu sou filho do Lauro e da Ide, né? Que são agricultores, né? São do interior de São Sebastião do Caí e São José do Hortência. E eles poderiam hoje estar na roça ainda, né? Mas eles escolheram em algum momento fazer algo a mais, algo diferente, né? E com muita coragem, ambos seguiram caminhadas diferentes da maioria dos seus irmãos. O pai foi pro exército, a mãe foi virar professora, depois o pai virou caminhoneiro, depois ele virou vendedor. E assim a vida levou eles a chegar na Feliz e abrir um comércio aqui em 1977. São 47 anos já, né? Então não tinha como fugir do empreendedorismo, né? Porque faz parte da história da família. E eu penso que o empreendedor é isso, sabe? Uma necessidade se transforma numa ação que se transforma em um resultado. E a partir de então, eu comecei a construir minha história, né? Desde muito pequeno, dentro da empresa, né? Aos 8 anos eu já era office boy. Eu ia ao banco, eu ia ao correio, eu ia pro cartório, eu ia fazer as compras na livraria, né? Então eu tinha uma rotina diária, né? E olha, era um saco, gente, né? Eu chegava da escola e ia almoçar, depois do almoço, abria a loja, né? Que ficava aqui na Tiradentes também, bem pertinho daqui. E aí tinha que ir pro banco. E era fila. Eu sempre brinco, né? Eu tenho pós-graduação em fila. Porque eu vou desde os 8 anos no banco e fui muito tempo, demoraram para me promover. Acho que até uns 25 anos eu ia no banco, gente. Só que o meu conforto era que o Valdomiro Freiberger, vocês conheceram? Sim. O dono da AgroSul, ele também ia. Se o Miro pode ir no banco, eu também posso ir no banco, não tem problema. Tá legal. Então, desde muito cedo trabalhando, office boy. Depois de um tempo já, 12 anos, trabalhando no balcão. Aos 14 anos já comecei a estudar de noite, então já tinha lá
minha jornada de turno completa, né? Então, fui ficando um pouquinho mais experiente, comecei a implementar algumas coisas na empresa, a parte de informática, né? E começando a cuidar um pouquinho de algumas questões de RH. E assim eu fui crescendo, né, no nosso negócio. E em 97 nós abrimos a indústria. Então a indústria, ela era o objetivo de fabricar produtos que a gente vendia no comércio. O nosso comércio é um comércio de produtos para agricultura, né? A gente ia fabricar o plástico para estufa para vender no comércio. E aí eu e o Leandro, então, tivemos um foco um pouco mais para a indústria, começamos a fabricar esse produto, né? Filme para estufa, para os nossos agricultores aqui da região, né? E então, um ano depois, a gente já sentindo onde nós tínhamos se enfiado, né? Concorrentes enormes. E realmente, a gente enxergou uma outra necessidade. Os agricultores compravam o plástico, no ano seguinte eles deixavam jogado na roça, porque não tinha coleta pública. Então, o que eles faziam? Ou deixavam lá, ou queimavam, ou jogavam no arroio. E aí o nosso pai, o Lauro, de novo teve a ideia, né? Vamos reciclar isso, né? Isso já fazem, então, 25 anos. Nós começamos a reciclar. E aí a gente começa a ter um pouquinho mais de responsabilidade, né? A indústria. E aí eu e meu irmão assumimos a frente e começamos, então, a fazer embalagens com aquele material reciclado. E isso começou a dar muito certo. Uma empresa que começou com 2 funcionários, mais eu, eram 3 funcionários, né? Isso foi por volta dos anos 2000? Exatamente. Então a gente começa a dar certo e a gente começa a contratar mais gente, né? Mas tudo muito difícil, muito desafiador. Mas crescíamos, né? Começamos a crescer. E obviamente o processo, minha experiência que veio disso, os desafios que vieram disso me fizeram crescer ainda mais. É interessante como a gente tem a questão do empreendedorismo, né? Vai te apresentar desafios na vida. Tu vai ter muitos desafios. E chega um momento que tu vai parar de botar a culpa nos outros, e daí tu vai falar que o problema é o governo, primeiro tu vai botar a culpa que não tem pessoas que querem trabalhar, depois tu vai dizer que os clientes são muito difíceis. Chega uma hora que vai cair a ficha e tu vai dizer, não, a bola tá comigo. Eu que preciso fazer a minha parte. Então tu precisa buscar evoluir, porque senão tu não vai dar conta. Para vocês terem uma ideia, a empresa cresceu bastante, assim, de 2000 até 2008, e em algum momento as coisas começaram a mudar e perdemos alguns grandes clientes por questão de preço. Uhum. O produto reciclado começou a ficar muito caro frente ao plástico virgem. E aí a gente precisou achar uma solução para isso. Só que quando começa a apertar, começa a faltar dinheiro, né? A gente começa a tentar achar culpado e começa as intrigas, né? Então foi um período muito desafiador e eu pensei, não, eu vou ter que assumir a responsabilidade por isso. E eu comecei uma busca pessoal, né? Eu tenho que evoluir. Então, além de busca profissional para a empresa, que a gente sempre teve consultores, eu recomendo que todo empreendedor... mas eu não tenho dinheiro. Se não tiver R$100, vai falar com um amigo, vai falar com o contador, vai falar com alguma pessoa fora do teu contexto de trabalho, né? É muito importante a troca de ideias, é fundamental. Isso vale para a vida pessoal também, né? Quando a gente tem problema, a gente tem que ventilar a cabeça falando com alguém. Então a gente sempre teve assessoria de consultores, que fosse o pior consultor que tivesse, mas foi muito bom para nós, entendeu? Não tem conversa ruim, toda a conversa é muito bem-vinda. E o mesmo vale para a tua pessoa física, para o teu eu, tu tem que evoluir como ser humano, senão o teu negócio vai sofrer. E aí foi muito legal, porque eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui atrás de entendimento, mas uma coisa é a teoria, né? Eu li centenas de livros, mas isso não resolve, né? Tu precisa ir para a prática, né? O que eu comecei a fazer primeiro? Procurar terapia, porque eu estava sofrendo também, né? Tu começa a ter problemas, ansiedade, tu começa a ter problemas de relacionamento. Sempre, assim, leve isso como uma máxima. Pessoas inteligentes procuram terapia. Comecei a fazer terapia e depois de um tempo, isso me deu a base para evoluir e fazer um movimento um pouco mais audacioso. Estudar, fazer cursos. E, por fim, eu acabei, então, fazendo um curso de psicoterapia do inconsciente, me formei. E eu comecei a mudar como ser humano profundamente. E isso me deu a base pessoal para mudar a empresa, ajudar a mudar os negócios junto com meu irmão. Então, assim, eu realmente fiz uma pequena revolução pessoal que impactou em toda a minha vida.
Antes eu tinha problema de saúde. Nossa, eu tava ficando ansioso. Toma esse remédio aqui. Botaram um ansiolítico faixa preta lá pra mim. Eu tomei um lá, meu Deus, me fez um mal. Eu pensei, meu Deus, como é que eu vou chegar a ponto de tomar um remédio para isso? Não pode, eu sei que tem forma de fazer. Aí tava com gastrite, tava com ansiedade, queda de cabelo, tudo junto, sobrepeso. Tem uma coisa errada, né? A mudança começa por a gente. Com isso, eu consegui mudar minha saúde, meu relacionamento e os resultados da empresa. A empresa não é nada além do que tu é. Reflexo, né? Reflexo, perfeito. Sabe? Ela é reflexo do que tu estás. Não adianta. Então assim, mas não vem gente boa trabalhar contigo. Será que tu é bom? Quem tu tá atraindo, né? Exatamente. Tu é a média das pessoas que tu convive, mas as que convivem contigo porque tu é a média delas. Então assim, quem eu sou? Então tu tem que mudar em primeiro lugar, né? Que legal. E pensando nisso que tu falou, né? Que um dos teus maiores desafios foi enfrentar a ansiedade. Sim. Outro maior desafio foi a questão de conseguir ter um preço bom para chegar no cliente, né? Porque a gente sabe que isso impacta diretamente, né? Então, esses já foram 2 desafios que tu citou pra gente. E tem alguma coisa a mais que durante essa tua caminhada tu conseguiu perceber, assim, que isso eu tenho que mudar, isso eu tenho que fazer acontecer agora, senão as coisas não vão seguir conforme a gente quer. Sim. Primeiro, um pouquinho sobre essa questão do preço, né? A gente teve que fazer um reposicionamento. A gente sempre precisa estudar, a gente precisa entender onde a gente está. Então, para todo o nosso empreendedor aqui na região, eu vou dizer uma coisa assim que talvez eu não goste muito de escutar, mas saiam da zona de conforto desconfortável em que vocês estão. Como assim? Nossa, mas eu abro a empresa às 7 da manhã, eu fico até 8 da noite, eu tô nessa correria. Como assim eu tô na zona de conforto? Tu tá numa zona de conforto chamada rotina. Como é que tu sai dessa zona de conforto? Primeiro, vai conversar com pessoas fora daquilo que é o teu operacional, né? Se não tem condição de falar eventualmente aí com um consultor, vai falar com um amigo. Segundo, participa da associação da tua cidade, no mínimo. Vai lá aqui nós temos a CISF, que eu recomendo muito, foi por onde eu comecei. Tá? Vai nas reuniões da associação. Tu vai falar com outros empreendedores que têm os mesmos problemas que tu. E tu vai aprender muito. Tu vai descobrir o caminho das pedras. Tu pode ter certeza, todos os problemas que vocês têm na vida, alguém já teve. E tem 2 formas de tu fazer. Ou tu vai bater a cabeça em 3 portas que vão estar fechadas, ou tu vai descobrir uma que já está com um caminho livre para tu caminhar. Conversa com quem já passou. Às vezes tu vai ajudar alguém, às vezes alguém vai te ajudar. Então, vai atrás de pessoas que possam te ajudar, né? Mas eu já faço isso. Vai um pouco mais além, né? Participa de cursos, né? Participa de eventos, feiras do teu setor. Mas eu não tenho condição. Dá um jeitinho. Corta um pouco aqui. Eu vou dizer, a vida de empreendedor é feita de sacrifícios. E tem muitos eventos gratuitos que a gente consegue, né? Então, acho que é às vezes só uma desculpa para não... É desculpa para não fazer, porque a rotina é confortável. Eu me lembro, assim, a nossa infância, assim, como foi abrir mão de algumas coisas para conseguir outras. A gente cortava nas coisas pessoais. Tipo assim, nós não vamos construir nossa casa enquanto a empresa não estiver bem. A gente morava num chalé de madeira até eu ter uns 14 anos. Não vamos comprar um carro para nós particular, vamos dar com o da empresa. Eu andava com um carro da empresa até 8 anos atrás. Não tinha meu carro particular, a esposa tinha. Não vamos... Tu abre mão para investir naquilo que tem que ser investido. Não precisa, mas tu não pode reclamar depois que não veio o sucesso. O sucesso exige alguns sacrifícios. Então, essas coisas foram me dando visão. Eu fui entendendo como funcionava o meu mercado. Como é que é o mercado de embalagens plásticas? Né? O que eu vi? A embalagem plástica é a melhor embalagem que existe em termos de custo-benefício. Tá? Ela é barata. Ela tem características que nenhum outro tipo de material atinge. Mas o que eu percebi? Ela causa um grande impacto ambiental. Ela leva talvez 100 anos ou mais para si. Eu pensei, não. Em algum momento vai ser valorizado o atributo sustentabilidade. Hoje não é. Agora estou falando de 5 anos atrás, né? 8. Por mais que as empresas dissessem, tá? No discurso elas diziam,
Não, nós queremos... Mas não queriam. Eu saí de grandes empresas. É bonito, né? O discurso. Sustentabilidade. Nossa. Mas na prática... É diferente. Então, lá atrás, as grandes empresas diziam, mas não faziam. Mas a gente acreditava que em algum momento iam fazer. O que nós começamos a fazer? Primeiro, para eles, então, pagar o diferencial, nós vamos ter que se posicionar não como um produto de qualidade somente, mas como uma marca que dá segurança para eles. Dizer, estou com a Plastweber. É uma empresa séria. É uma empresa com uma visibilidade de mercado. Aí a gente começou. Desenvolve marketing, certificações nacionais, internacionais. Poxa, a gente já sabia que nós era a empresa mais inovadora de embalagens recicladas do Brasil e do mundo, inclusive. Mas era nós falando, vamos participar de premiações. E olha que engraçado, como a gente tem que, às vezes, não só acreditar, mas arriscar, né? Fizemos a inscrição nos prêmios, ganhamos. Regional, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Pô, vamos pro Nacional, ganhamos. Pro Mundial. Daí o Lucas, que tomara que ele escute esse podcast, ele disse, a inscrição era cara, ganhamos 10 mil. E só para se inscrever com um case, né? Eu falei, Lucas, se nós perder, daí tu paga? Eu falei, brincando pra ele. E aí, esses tempos ele disse, Moisés, e aí? E agora? Eu falei, cara, parabéns, né? A gente tem que acreditar mesmo, né? Ganhamos um, depois ganhamos outro. Isso foi nos dando a visibilidade. Hoje, somos uma empresa referência no Brasil, possivelmente a mais reconhecida de embalagens circulares. Porque lá atrás a gente teve a visão, mas a visão não veio do nada. Exigiu muito estudo, exigiu muitas vezes acordar às 2 da manhã na Feliz, pegar um voo em Porto Alegre às 4 horas, chegar em São Paulo para fazer um dia inteiro de pernada visitando entidades, visitando clientes. E eu voltava de noite porque eu não podia ficar 2 dias em São Paulo. Eu não tinha ninguém para tocar o negócio aqui, entendeu? Então eu voltava aqui 11 da noite, meia-noite, eu batia quase 21 horas aqui, ó, direto no talo. Outro dia eu ia trabalhar às 7 da manhã, entendeu? Às vezes as pessoas não enxergam isso, mas eu fazia. Às vezes ainda faço, entendeu? Então, assim, como o meu pai, o Lauro, diz, do couro vem as correias. Dói. Mas eu vou te falar uma coisa, não mata ninguém. E mais, te deixa mais forte, certo? Verdade. Fazer o que tem que ser feito. Nossa, vai te deixar mais forte, entendeu? Sim. Então, assim, valeu a pena. Continua sendo desafiador, mas agora que a gente sabe a formulazinha, a gente não para mais, é sempre pra frente, sempre pra frente. Agora, de novo, não olhem de fora e pensem, nossa, que beleza. É trabalhoso, é desafiador. O nosso objetivo aqui é justamente trazer, né, tanto pessoas que estão no início da jornada, quanto pessoas como vocês, que já estão nesse processo há muito tempo, né? Para as pessoas perceber também que não é de hoje, é uma construção que vem lá de 1977, né? Então, é uma construção, são muitos anos, e os empreendedores hoje estão, e muito por causa da internet também, é o imediatismo, né? Então, as pessoas querem para ontem, assim, quero abrir uma loja ou alguma coisa e quero que tenha sucesso imediato. E não é assim, né? É uma construção. E o posicionamento, né? De longo prazo. Eu penso assim, né? Por que a gente começa a empreender, né? Ok, a gente tem que sobreviver, a gente precisa ter uma renda, né? Só que o imediatismo é um pouquinho tu te apegar só ao resultado, né? Quem for empreender, ele vai criar uma cabeça diferente. O empreendedor, ele sente melhor do que ninguém o mundo real. Porque ele não tem segurança de, por exemplo, um contrato de trabalho, um contrato de ser um servidor. Ele, por ter essa rápida resposta para tudo que ele faz, se ele dormiu no ponto, ele paga. Se ele errou, ele paga. Se ele for arrogante, ele paga. Tudo que ele fizer errado, ele paga. E assim, a conta é grande. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse teste de realidade, de confrontar com o mundo, de tu ter que ser bom com o cliente, ser bom com o funcionário, ser impecável com o governo, isso te faz crescer constantemente. Eu sempre brinco, o empreendedor, se ele quebrar, ele ganhou. Porque ele aprendeu uma coisa que possivelmente ele não aprenderia em nenhum outro lugar. Então, assim, eu infelizmente tenho que dizer que o Brasil não é um país amigável ao empreendedor. Porque as pessoas não têm noção do que ele passa. Aí se pega talvez lá o 0,1% dos empreendedores que deram certo e que estão, vamos dizer assim, usufruindo, e aí se acha que aquilo lá é a média, mas ele é 0,1%.
vocês têm uma ideia das estatísticas, mas eu posso reforçar aqui. Hoje, aproximadamente, somente 40% das empresas passam do terceiro ano. Terceiro ano. Quebram. Aí, quantos chegam, esses tempos quando a gente fez 40 anos, eu vi o percentual, fiquei abismado. O percentual baixíssimo. Então, para tu chegar lá com sucesso e tendo sido, né, bem, é muito pouco. Então, assim, ó. E aí eles olham para aquela pessoa e pensam, deve ter sido fácil, deve ter levado algum benefício, e não que não tenha, porque, infelizmente, muitas vezes, isso que estraga a reputação do empreendedor no Brasil, né? Porque tem algumas empresas que seguem o caminho errado. Então, eles se beneficiam da corrupção, né? Fazem a politicagem, né? Que são hoje alguns grandes grupos econômicos do Brasil. Não é meritocracia. A meritocracia, ela possibilitou que a sociedade chegasse onde nós estamos. Porque eu demito em segundos no mercado quando eu vejo um produto que é um pouquinho mais caro que o outro e que tem a mesma qualidade. Vocês já pensaram sobre isso? Nós somos os maiores capitalistas mais agressivos que existem, nós consumidores. Nós não admitimos comprar um produto com uma qualidade um pouco inferior ou com um preço um pouquinho mais alto. Nós escolhemos imediatamente aquele que é melhor. E sabe o que aquela marca fez? Quando ela abriu a empresa de manhã, ela vai dizer para os funcionários, mais qualidade, mais produtividade. Por quê? Porque ela sabe que se ela não entregar isso, o consumidor vai demitir ela em poucos segundos. Esse é um sistema que se retroalimenta. E ele tem um lado muito positivo, porque a gente tem qualidade e viabilidade, custo baixo. Só que, claro, a gente tá todo mundo sempre se cobrando. Quando tu vai comprar meu produto no mercado, tu tá dizendo, tu tá muito caro, tua qualidade eu não gostei dessa vez, né? Eu passo isso pro funcionário, o funcionário tá lá se cobrando. Eu, como empreendedor, tô olhando todas as variáveis para ser mais competitivo. Melhor qualidade, mais design, mais durabilidade. Isso fica de pé, mas é meritocracia. Agora, uma empresa que vai fazer lá as suas falcatruas, é óbvio, de algum lugar vai sair. Vai sair do dinheiro do imposto do contribuinte, né? Então, eu acredito muito nesse nosso sistema. Empreendedorismo é o sistema que dá certo. Eu acho que essas empresas que tu cita que vão por um caminho conturbado aí, não se sustentam, né? Então, acho que vai do nosso caráter também construir aquilo que é o correto. Eu acredito muito nisso, Jaque. O que é certo vai longe. Tá? O caminho do certo, ele é um pouquinho... Não, vou falar a verdade, ele é mais difícil. Bem mais difícil. É bem difícil. Só que eu volto a dizer, ele é sustentável. Ele vai longe. E um ponto principal que tu citou é a gente buscar pessoas, né, que vão nos auxiliar com alguma orientação, né, essas pessoas que tu citou antes como consultores, né. Sim. Ter essas pessoas junto para te dar uma opinião, às vezes uma decisão se é ou não boa. Sim. Tem que ter essa humildade, né? É. A gente precisa ouvir, a gente precisa... O pai sempre brinca, né? Que ele não tinha dinheiro para falar com um consultor ou pra nada. Aí ele sempre brinca. Eu paguei muita cerveja para... Até vou citar o nome aqui, o Mário Mota, ainda vivo hoje, querido, né? Que tá com 90 e poucos anos. Que era antigamente advogado aqui na Feliz, né? E aí o pai ia lá conversar com ele, né? Para aprender. Porque não tinha dinheiro para contratar um advogado, um consultor. Tu precisa aprender no teu negócio. Tu precisa aprender da área jurídica, tributária, impostos. Meus amigos, agora os contadores vão querer meu couro, né? Mas vocês têm que ir tomar café com o contador de vocês. Virem o maior amigo do contador de vocês. Porque o contador, primeiro, agora eu vou ganhar uns pontos com os contadores de novo. Ele é mal remunerado, tá? Aquilo que a gente paga para o contador, paga só para ele fazer o mínimo da burocracia, tá? Então, ele não consegue ser um consultor tributário, tá? Na tributação do Brasil, tem muitas formas de tu ganhar dinheiro dentro da lei. Hoje, nossa empresa é 100% formalizada. Lá atrás, a gente precisou ter uma certa informalidade, mas hoje a gente aprendeu que dá para ganhar dinheiro dentro da lei. Só que isso requer muito conhecimento. Então, tu precisa ser amigo do teu contador, lá quando der uma condição financeira, tu tem um advogado da área tributária, entendeu? Porque é muito ruim tu administrar uma empresa com informalidade. Tu sempre está preocupado. Se o governo me pegar, se um funcionário daqui a pouco fizer um desvio, porque sabe que tu não controla uma empresa informal. E aí teu foco vai para quê? Para administrar a bagunça e não para fazer gestão. Não olhar para frente e poder pensar
né? Como é que eu vou mudar? Como é que eu vou melhorar? Então, assim, ó, volto a dizer, fala com o contador. Ele vai te dar dicas, seja amigo do teu contador. É o café mais barato que vocês vão pagar. Vem aqui, vamos tomar um cafezinho lá na empresa, eu quero conversar contigo. Então, são pequenas coisas que a gente tem que fazer para buscar esses diferenciais. Achei interessante que tu falou o lado do... Tem como ganhar dinheiro tanto com o lado bom quanto a gente não, eu digo, quanto ao empreendedor. Tu acha que tá ganhando dinheiro burlando algumas leis, né? Mas na verdade ali na frente a conta vem. Seja ela... Então tudo tem um preço, né? O que tu tá disposto a pagar. Exatamente. Conhecimento, postergar ele um pouquinho mais, mas ele vai vir. Tudo na vida tem uma volta, né, Gi? A gente tem um retorno por tudo que a gente faz, né? E eu volto a dizer, assim, ó, por exemplo, se tu tem uma empresa, né? Tem uma agora, assim, que tá pagando um preço, eu ainda fico com pena, né? Todo mundo sabe Odebrecht, né? Que é Braskem também, né? Nossa, eles cresceram muito, né? Fizeram lá umas parcerias bem escusas com o governo. Mas agora a empresa, assim, ó, estão sendo vendidos praticamente pelo preço das dívidas deles, né? É triste isso, né? É sofrível. E quando a gente resolve fazer um caminho correto, eu volto a dizer, mesmo que tu não ganhe dinheiro nenhum, no mínimo tu cresceu, tu evoluiu. Porque para fazer falcatrua, tu tem que aprender a fazer falcatrua. Esse vai ser teu aprendizado, não é? Vai dar serviço igual, né? Vai dar serviço. E tu vai devolver aquilo. Agora, se tu aprende pelo teu mérito, gente, tu vai ter que te esforçar. E eu vou dizer uma coisa, a vontade. Se vocês me pedissem o que é a coisa mais importante que existe. A iniciativa, a criatividade, é boa índole, é não sei o quê. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. A vontade vem antes de tudo. Onde há vontade, há um caminho. Não sei se viram essa frase. A vontade vem antes da inteligência. Não é possível. Como assim? A inteligência é inata. Mentira. A vontade, ela faz com que a pessoa desenvolva a inteligência. Então, assim, se tu não tem vontade, tu não vai a lugar nenhum. Então, fala a verdade aqui pra mim. Tu dizer que tu quer ter uma bela empresa, um belo carro, uma bela casa, uma boa saúde, uma bela forma física, dizer todo mundo diz, não é? Porque é legal ter, mas a tua real vontade de fazer o que tem que ser feito e pagar o preço por isso, qual é? Isso separa os adultos das crianças. Então falar, todo mundo fala, mas a vontade vai te permitir chegar lá, mas não adianta tu te enganar. Vê até onde realmente tu tá disposto a ir e não te engana e não engana os outros. Entendeu? Então, assim, é muito importante ser honesto consigo mesmo também. E vem de encontrar o que tu falou lá no início, que tu foi buscar conhecimento para te conhecer, trazer pro consciente e aí externalizar pra tua empresa. Que vem muito E é uma boa dica realmente para quem tá nos ouvindo entender, porque volta de novo ao que a gente conversou antes. É o espelho, a tua empresa, dos teus valores e princípios também, né? E olha só, Gi, quando tu faz esse movimento, as pessoas olham e elas vêm contigo, tá? Então, por exemplo, hoje o colaborador lá na empresa, a gente não só incentiva, como a gente paga para ele fazer os cursos. Não estou falando de curso de vendas, de gestão, de Excel, cursos na área pessoal. Então, vamos fazer um curso aqui de Reiki. Eu ajudo meus gestores a fazer, para eles estar bem, para eles poderem ajudar os liderados deles a estarem bem. Vamos fazer um curso aqui de psicoterapia, né? A gente ajuda, a gente vai para a área pessoal, para eles se desenvolverem como seres humanos. Aí tu imagina o profissional que a gente está formando ali. A base pessoal deles fica muito forte. E eles sabem que isso é um diferencial muito grande. Qual é a empresa em que eu vou ganhar esse presente para eu crescer como ser humano, onde eu sei que isso vai impactar meus filhos, meu cônjuge, meus pais, a vida pessoal deles muda. Nossa, maravilhoso. Gestão emocional, né? Sim. E vocês sabem que hoje o negócio tá pegado, né? Nossa, problemas psicológicos, então tem ansiedade, tem depressão, tem alcoolismo. Nossa, assim, quem mal tem do empresa... século, né? Pelas informações eu vejo muito, assim, por estar muito na palma da mão, né? Celular. E tem essa questão das redes sociais por ser muita comparação. Acaba se comparando sem querer. E se tu não tem uma consciência de quem tu é, tu sem querer... A gente se compara sem querer mesmo tendo consciência. Então imagina sem um pouco de conhecimento. Vou fazer um agradecimento em especial a eles que trazem inúmeras possibilidades de realização de sonhos, a FLP Negócios Imobiliários e a Schneider Soluções em Consórcios,
por serem nossos apoiadores nesse projeto. E também a Finkler Empório Natural. Cuidar da sua saúde, para nós é natural. A tecnologia, ela teria tudo para fazer a gente estar assim dando um salto quântico, né? Como tu falou antes, não tem uma desculpa que não tem dinheiro. As pessoas às vezes me veem de fone de ouvido na cidade, né? Devem pensar, mas música sempre tá numa boa. Eu escuto todos os dias 1 a 2 horas de palestra ou aula, de grátis, como se diz. Os professores que há 10 anos atrás eu tinha sonho de ir para São Paulo, pagar uma passagem de R$2.000, o evento lá era R$500, mais estadia, hoje é de graça. Então a tecnologia oportuniza que tu tenha acesso a toda a informação. Só que tu tem que tomar a iniciativa. Se tu for reativo, passivo, tu vai ser alimentado por algo que eles querem. Então a tua feed da tua rede social, Facebook, Instagram, TikTok, é a tua cara, porque eles têm um algoritmo de inteligência artificial que em minutos eles descobrem teu time, teu partido, a tua opção sexual, os teus interesses, e eles vão te alimentando com isso. Tá? E obviamente, como isso são coisas muito do teu instinto, das tuas crenças, isso te captura. E tu entra num redemoinho onde tu não sai mais. Então tu precisa ter a iniciativa de botar lá. Hoje eu vou pesquisar no meu YouTube sobre produtividade, sobre filosofia, sobre... Peguem palavras boas, positivas e pesquisem no Instagram, no Face. Façam vocês a rede, o feed é o story. Entender, né? Ele vai mudar de uma hora para outra, vocês vão ver como é louco. E ele vai começar a ser alimentado por coisas boas, entende? Então assim, ó, saiam da passividade e nutram vocês o algoritmo de inteligência artificial das redes sociais de vocês. Eu não tô falando para vocês duas. Mas é uma dica muito boa, uma dica excelente. Mas eu levo pra mim. E a gente tem o hábito, né, de que justamente esse podcast ele surgiu porque a gente consome bastante conteúdo de podcast. Eu falo por mim, né? E de pessoas que são referência, falam sobre o empreendedorismo, sobre o espiritual, né? Que tem que tá muito ligado, né? Então, acho que quando a gente começa a olhar para esse lado, também eu vejo que a partir dali tu vai também tendo ideias para daí começar a olhar o teu negócio e pensar, o que eu posso fazer com isso no meu negócio? Então, eu vi o podcast como uma oportunidade de levar conhecimento, né? Ser o meio de campo para os membros do guia e todos aqueles que vão se conectar com a gente, né? Que justamente o que tu falou, tô caminhando no parque, tô com um fone lá de ouvido e tô escutando um YouTube, um podcast no Spotify. São informações realmente de graça, assim como essa, que tu consegue, que nem tu falou, me chama muita atenção. Nenhuma conversa, seja boa ou ruim, ela não é boa. Que faz muito sentido, porque realmente tu sempre vai tirar alguma coisa que é pra ti naquele momento, seja sobre gestão, sobre o pessoal, sobre uma dica de receita, sempre tu vai... Às vezes a pior conversa é a que mais te ensina, né? Justamente. Às vezes tu vê, nossa, esse cara aí fez isso e isso. Se tu é mais inteligente que a pessoa, tu vai perceber que ele tá errado e ele vai falar e tu vai entender onde ele errou. Tu aprende com o erro dos outros. É maravilhoso. Se a pessoa é mais inteligente que tu vai aprender com ela porque ela vai te ensinar algo. Então assim, ó, tu sempre pode aprender. Tem um ditado que diz, ninguém é tão tolo que não possa ensinar, nem tão inteligente que não possa aprender. Então assim, ó, sempre a gente pode aprender, só que tem que ter humildade. Sobre podcast, vocês costumam usar o que para escutar os podcasts? Spotify. Acho legal falar, porque para nós é normal, mas tem pessoas que não estão acostumadas. Então assim, ó, Spotify, fala uma vez, eu tenho uma teoria da confirmação. Por exemplo, livro. O que eu comecei a perceber? Sempre todo mundo está indicando livro para mim, né? E legal, é bem-vindo. Mas eu decido ler ele depois que a terceira pessoa me indicou ele. Hoje eu percebi que eu tenho esse gatilho, né? Então, hoje nós falamos de Spotify. Amanhã essa pessoa, quando alguém falar Spotify de novo, não, já ouvi isso aí. Então, daqui a pouco a pessoa está começando Spotify. Ah, muito bom, gostei. Se escreve SPOTFY. Isso é FIPS. Spotify. Então assim, ó, digita lá quem está escutando. Põe lá, Spotify, é um aplicativo de qualquer celular, tem no Android, tem no... Gratuito, gente. No Apple, né? Então põe lá no app lá, Spotify. Vai baixar lá, gratuito, e põe lá qualquer coisa, empreendedorismo, aí tu vai escutar uma coisa que vai te levar a outra coisa, e assim vai evoluir. Já segue o Tu Pode, Tia, que já tá lá. Aí! Semana que vem vai sair o primeiro episódio. Olha aí, que legal. E eu quero dar uma dica do que eu uso. Eu uso pouquíssimo o Spotify, eu uso muito o YouTube, tá? O YouTube tem uma desvantagem, ele, apesar de ter vídeo e tudo, quando tu fecha ele,
para economizar a bateria, ele para. Sim. Eu recomendo assinar o YouTube Premium. Ele te dá muitas opções. Primeiro, não tem propaganda. Segundo, tu pode usar ele com a tela fechada. E aí tu pode usar o YouTube Música, que é que nem os outros lá que tu tem que pagar um planinho para ter música à vontade. Ele tem também. O YouTube Premium vale a pena também. Eu escuto muita aula. É maravilhoso, vale a pena. Eu recomendo também. Sim. Próxima pergunta, Gi. Quais foram os principais passos e estratégia que você usou para planejar a expansão da tua empresa? Da Lauro Weber, né? Sim. Lauro Weber, perdão. Sim. Sabe que, como eu falei para vocês, a gente sempre tem uma estratégia principal. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Pergunta pro Lauro, como é que tu teve a ideia? Né? Ele não pegou lá 47 anos atrás e disse, um dia eu vou ter uma grande empresa de embalagens plásticas. Né? Eu acho que quando ele começou a empreender, ele fez o possível. Né? Ele começou primeiramente fazendo o que era possível. Primeiro se desvencilhou de uma coisa para começar com uma outra. Nós tivemos o privilégio de pegar um negócio já andando, né? Mas eu vou dizer assim, às vezes a gente brinca, né? Às vezes não sabe se é um privilégio ou um castigo, né? Porque era uma situação muito desafiadora ainda, né? E então o que a gente fez? Pegou a situação naquele momento. Eu entendo que assim a minha maior contribuição foi depois que a Plastic Weber começou. A Lauro Weber Agrícola existe até hoje, é uma empresa também Fortíssima. Sim, não é. E inclusive a gente, olha que maluco isso, né? Chegou um momento assim que a gente pensou, poxa, será que vale a pena manter a Lauro Weber Agrícola? Porque é uma empresa que é legal e tudo, mas a Plastic Weber ficou muito forte, né? Tudo. A gente até ficou em dúvida, né? Mas chegou um momento que com aquilo que a gente aprendeu na Plastic Weber, a gente começou a levar para a agrícola e ela começou a crescer. Hoje ela é muito importante. Hoje ela representa, assim, uns 30% do faturamento do grupo, né? 30 e... É isso aí. Então, olha, é bem relevante, entendeu? Então, é bem isso aí. A agrícola começou, a gente viu uma oportunidade de negócio para a Plastic Weber, a gente fez a Plastic Weber, só que a Plastic Weber não virou filmes para a agricultura. Lá no passado era Plastic Weber, filmes para a agricultura, no começo. Ela virou reciclagem. Tá? Hoje, de novo, nós temos um viés forte para a agricultura, tá? E que dá força para a Lauro Weber Agrícola. Então, para mim, a estratégia ela é importante. Tu tem que ter um objetivo, né? Sempre muito ligado até onde eu quero chegar. Eu quero crescer. Eu quero estar neste mercado. Eu me identifico, né? Por exemplo, se eu gosto de comunicação, se eu gosto da parte comercial, busca sempre aquilo que te faz sentido, aquilo que tu gosta, né? Às vezes, gente, tu vai fazer coisas que tu odeia. Eu ainda faço coisas que eu não gosto, né? Mas cada vez mais eu consigo fazer um pouco mais aquilo que eu gosto. Como, por exemplo, estar aqui hoje, né? Então, para mim, isso é satisfatório. Mas, gente, você não tem noção de quanto relatório, quanto número que eu analiso. É um porre, né? Da fila de banco. Meu, não vou mais no banco, mas hoje tenho saudade. Então, a estratégia, tu vai construindo ela. Eu vou dizer assim, o caminho, os mercados que tu vai abarcando, eles vão se mostrando no longo da caminhada. Mas eu acho que tu tem que primeiro, assim, identificar um pouquinho do que tu gosta de fazer e botar num objetivo de crescimento. Gente, eu quero crescer 30% ao ano, por exemplo, né? Então, quando tu chegar lá e o teu objetivo é crescer 30% ao ano, mas tu percebe que, puta, mas esse negócio aqui não tá muito legal. O que nós poderíamos estar adequando aqui, mudando, né? Daqui a pouco eu vou um pouquinho mais para cá, tem que se manter aberto. E isso surge, como eu falei, de tu estudar, de tu conversar com outros, de tu pesquisar e não ficar, vamos dizer, naquela zona de conforto desconfortável. Porque, gente, se trabalhar com os braços enriquecesse, né? O burro não seria burro, né? O burro seria o campeão, né? O coitadinho fica o dia inteiro levando carga. A gente tem que trabalhar com a cabeça. E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês, Gi e Jaque. Pensar dá trabalho. Vocês sabiam que o nosso cérebro pesa 1% do nosso peso corporal? 1,5%. Então ele tem 1 quilo, né? Por aí. Sabe quanto ele consome do nosso oxigênio? 20%. Como assim? 1% da massa e consome 20% do oxigênio? E não é nem um músculo. É porque dá trabalho. E as pessoas têm preguiça de trabalhar. Então elas ficam naquela rotina. E rotina é um conforto para quem não quer pensar. Então vamos sair. Faz automático, né? Sim, a rotina é necessária, né? Senão a gente gastaria muita energia. Hoje eu vou botar a xícara aqui, amanhã lá, blá, blá. Então a rotina ela é boa, né? Só que ela é boa para uma parte da coisa. Pro teu negócio, a rotina não é boa. Tu tem que, tá? Inclusive,
te questionando constantemente, né? O que podia estar fazendo diferente. Então, assim, é desafiador, mas é o caminho. E agora tô falando, né, que pensar dá trabalho. Nessas últimas semanas que eu venho organizando o podcast, né, full time, assim, na frente do computador, pensando e tal. Nossa, as gurias confirmam, né? Eu chegava aqui, assim, podre. Eu pensei, meu Deus do céu, parece que eu não fiz nada. Mas como é que eu tô tão cansada de tanto pensar? E o não fiz nada, ele tá, parece que no... de antes, né, o fazer algo era carregar alguma coisa, mostrar força, né, do manual. E a gente, agora nessa realidade de inteligência artificial, o conhecimento aqui também de podcast, a gente entende o pão que pensar dá trabalho, né? Tu falou uma coisa muito interessante, gente. Inteligência artificial. Sabe qual é a grande preocupação agora? Que vai faltar energia elétrica no mundo, porque a inteligência artificial vai consumir tanto. E isso só reforça o que eu estava falando. Pensar consome energia. A inteligência artificial, eu vi essa semana passada, parece que vai ter um consumo no aumento da energia global em torno de 6%. E é muito. Hoje a inteligência artificial já consome a energia equivalente de um país pequeno. Ou seja, pensar dá trabalho e consome energia não só para as pessoas, inclusive para as máquinas. Não está comprovada a nossa tese aí agora? Nossa, que loucura. Nossa, olha só. Pois é. Que incrível. Aprendemos bastante já nesse podcast. Meu Deus, mas ainda tem muita coisa, peraí. Legal. Tô gostando demais. Eu quero saber em que momento da tua vida que tu começou a olhar para essa área da psicologia, da espiritualidade, né? Se teve algum momento em específico ou Um marco. um marco, Sim. Eu acho que a questão da busca pelo autoconhecimento, ela faz parte do ser humano. Tá? Só que muitas vezes ela fica adormecida. Né? E o meio, eu entendo que esse mundo que a gente está tendo essa experiência, ele foi feito justamente para não deixar com que a gente venha aqui só para comer pudim na sobremesa. O sagu com creme. Nem me fala, coisa boa. Não adianta a gente achar que a gente vai ficar acomodado e que nós vamos passar por aqui e vamos sair daqui felizinhos se a gente não se mexer para evoluir. Na minha visão, e eu tenho confirmado isso nas inúmeras doutrinas que eu já estudei, budismo, hinduísmo, o cristianismo, todos grandes filósofos, né? Sócrates, Platão, falam a mesma coisa. O ser humano está aqui para evoluir consciencialmente. Tá? Quem não fizer a busca por conta própria, e a busca eu chamo de busca, é o amor pelo conhecimento, vai buscar o conhecimento pela dor. Então aquela velha máxima, quem não evolui pelo amor, vai evoluir pela dor. Eu sou uma testemunha disso. Eu, para dar a minha mexida inicial, lá para dar uma, né, foi pela dor. Tu lembra a idade mais ou menos que tu tinha, Moisés? Eu vou dizer assim, eu nunca fiquei parado, tá? Mas para mim, a grande, vamos dizer assim, movimentada, porrada que eu tive foi uns 8 anos atrás. Tá? Ali, assim, eu parei de me enganar e enganar os outros. Tá? Teve alguns fatores, a gente teve um incêndio grande na empresa, isso me impactou muito. Eu, para lidar com toda essa pressão, empresa, 2 negócios, família, responsabilidades, tomava minha cerveja, né? Daí tomava no final de semana, quando via tu tomava numa quarta-feira, numa quinta-feira, quando tu vê tu tá, isso é muito importante, tá? A bebida alcoólica, e hoje eu estudo o assunto e eu posso falar com propriedade, ela libera um neurotransmissor chamado ácido gama-aminobutírico, GABA é a nomenclatura, é o hormônio do relaxamento. A gente deveria produzir ele naturalmente. Nosso hipotálamo deveria chegar um momento no final do dia lá e dizer assim, legal, tu trabalhou bastante, agora tu relaxa, vem aqui. Só que o empreendedor normalmente não consegue, né? E ele está constantemente com esse sentimento de ameaça, e aí a gente não faz esse processo de liberação desse neurotransmissor e a mente fica muito acelerada. Quando tu bebe, ele dispara a produção do GABA e tu relaxa. Sabe o que teu organismo faz contigo, teu cérebro? Ele diz assim, vai lá, toma mais uma cervejinha lá, hoje é terça, mas tá valendo, porque eu prefiro tu um pouco mais burro, né? Porque infelizmente a bebida não te deixa mais inteligente, ela te deixa mais burro, do que tu enlouquecer. Tu vai ficar louco, tu vai ter um treco.
Então é muito comum as pessoas se tornarem alcoólatras, não é porque ela é um fanfarrão, um irresponsável, é porque ela está com dificuldade de lidar com a ansiedade dela. É uma fuga, né? É uma fuga da realidade. Ele bloqueia as questões do meio ambiente, né? Parece que os problemas ficam menores e aí o cérebro fica à vontade para produzir hormônio relaxante. Então eu bebia para conseguir dar conta, imagina, só ficava pior, né? E as coisas não melhoravam, né? Então, pressão daqui, pressão de acolá, e chegou uma hora eu me dei conta, não, agora tu vai ter que ir pra ação. E eu tinha uma pessoa muito especial que me estendeu a mão, porque às vezes para tu ir pra ação, tu precisa de um amigo que vai dizer, vem comigo, que é a Gisele Miller, vocês conhecem? Sim. A Gi, pegamos ela para ser consultora, de novo, né, na empresa, na área de RH, e ela com toda a habilidade dela, porque a gente tem medo da mudança, pessoal. Nossa senhora, o ego, a nossa persona que a gente constrói, ela tem muito medo do desconhecido. E eu vou dizer a maior furada que existe, porque é no desconhecido que está a tua libertação, a tua evolução. E aí tu precisa daquela pessoa que te estende a mão e te ajuda a dar aquele passo pro desconhecido. Aí eu fui fazer um curso lá, nossa, ouvindo pessoas diferentes. Gente, aquilo foi assim, eu comecei a ter um movimento tão rápido de evolução, daí eu já fiz mais um curso. E aí um dia, assim, e eu consigo acessar muito bem o meu inconsciente hoje. E o inconsciente é uma parte nossa que a gente normalmente nem enxerga ela, né? Aquela história, né? A gente usa 5% do potencial, não é? É verdade, 95%, 90% fica inconsciente. E a gente precisa destravar isso. E hoje consigo, e um dia, num dos acessos, eu perguntei, mas por que antes eu não conseguia? Eu li tantos livros, eu fiz tanta coisa assim para me informar. Eu dizia, não, uma coisa é a teoria e outra é a prática. Agora tu deu passos, tu foi fazer um curso, tu foi fazer um processo ativo, e isso é mudança. E para isso exigiu coragem e uma pessoa que me estendesse a mão. E aí eu comecei a andar, comecei a me movimentar, e aí eu sempre queria mudar todo mundo, né? Sabe, normal, né? Quer sugerir pro irmão, pra mãe, pro amigo, pro funcionário, pro colega. Só que, cara, ninguém aceita hipocrisia, né? O que tu tá querendo falar? Tu não tá legal, cara. Tu não tá bem pra poder me dizer o que eu vou fazer. E quando eu comecei a mudar, as pessoas ao meu redor, com um pequeno incentivo, às vezes nenhum, elas começaram a se movimentar também. Então, essa virada, que foi uns 8 anos atrás, eu vou dizer assim, eu construí mais nesses 8 anos em termos de profissão, vida familiar, pessoal, saúde, financeiro, do que em todo o resto da minha vida, entendeu? Então, não é meu mérito. Eu vou dizer assim, o sistema funcionou como ele funciona para todo mundo. Se tu não for atrás, tu vai ser sacudido. Daqui a pouco vocês vão dizer, mas tu não precisava, tu ainda tinha lá, pô, né, tinha uma empresa, não estava tão bem, tu estava ali, tu estava casado. Gente, eu achava que a coisa estava boa. Hoje eu vejo que não estava nem um pouco legal. Mas eu podia ter segurado ainda mais. Teimoso, orgulhoso, né? Sabe o que ia acontecer? Ia piorar um pouco mais. E às vezes chega ao ponto de acontecer coisas mais complicadas na nossa vida, né? Uma doença grave, ou tu quebrar teu negócio, ou tu te afastar das pessoas que tu ama. Gente, se tu tem medo de ir pro desconhecido, pro novo, o sistema vai te botar em situações que em algum momento tu vai te obrigar a te movimentar, tá? Isso, para mim, se chama o sistema perfeito. Eu acredito que existe uma coisa maior que nós. Eu não acredito no Deus que os homens criaram, mas no Deus que criou os homens. E ele não é perfeito. A perfeição dele está no fato dele ter criado um sistema que irá se aperfeiçoar e está se aperfeiçoando eternamente. Nós somos uma parte dele. Nós estamos como centelhas aqui fazendo este processo cósmico de evolução para o todo sempre. Então, é para isso que nós estamos aqui. Se vai ser vendendo uma coisa, produzindo uma coisa, consultoria, isso é um detalhe importante, mas é sempre para frente, para aprender algo mais. Então, assim, eu acredito muito nisso. Então, você foi muito inovador ao procurar. Eu fui porque, de certa forma, apertou. E meu mérito talvez não tenha sido não ser tão teimoso ou tão orgulhoso. Foi intencional também, né? Foi intencional, porque tu sentiu uma dor, poxa, também é um desconforto, né? E houve também a tua amiga que te deu uma direção, né? Isso aí. E que foi
algo que turbinou a olhar mais ainda para isso. Incrível. Gi, tu sabe que uma coisa importante que eu quero compartilhar com vocês, além de pedir ajuda, oferecer ajuda. Essa é a corrente maravilhosa de quando a gente estende a mão para alguém. Na verdade, é uma via de duas mãos perfeita. Hoje eu tenho um curso que eu dou ele mensalmente, foi sexta-feira passada, Ciência da Consciência. Encerrou agora, turma, na sexta passada. Em novembro, possivelmente, vou fazer a próxima, se eu conseguir ainda em outubro. É incrível. E eu sempre ouvia meus professores, quando nós estávamos em aula, dizendo: não se preocupem, a gente está aqui aprendendo também, a gente aprende muito nesse processo. E hoje eu sei, é verdade. Quando tu está ensinando, que é uma arrogância dizer que a gente está ensinando alguém, a gente só está sendo um auxiliar, ou às vezes um canal de algo maior, nós recebemos tanto quanto a pessoa que está recebendo, e eu acho que mais, na verdade, né? É impressionante. Ninguém é pequeno demais para ensinar. Eu quero deixar essa mensagem aqui também para quem está nos ouvindo. Procure ajudar um outro com alguma coisa, porque tu vai crescer nesse processo demais. E o mesmo vale para a terapia. Então, eu nunca exerci profissionalmente, né? Mas eu dava atendimento para os meus amigos, né? E é impressionante como isso me ajudava, como isso fazia o meu processo de entendimento, de crescimento. Por isso que eu realmente acredito, né? Antes da criação do universo, havia só uma única energia e uma única consciência. Houve o Big Bang, né? Que transformou essa energia em matéria. E isso aqui não é papo de maconheiro, né? Nós somos energia. É uma fórmula da física. Os maconheiros estão certos, na verdade, né? É uma fórmula da física. Energia igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. E igual a mc ao quadrado. A grande fórmula de Einstein. Então, a energia e a informação se fez matéria para se experimentar nesse espaço-tempo, para ter interações. Como é que tu vai te conhecer se tu é uma unidade? Eu me reconheço no outro, através das nossas trocas. Então, quando tu ajuda o outro, tu tá só ajudando a ti mesmo. A pessoa que entender isso, ela já é próspera, porque o processo é muito simples. E Jesus tentou ensinar isso para nós, né? O que tu faz pro outro, volta para ti. Ama teus irmãos como tu ama a ti mesmo, né? É bem simples isso. Eu acho que esse é um dos grandes aprendizados para esse podcast, assim, porque eu acredito muito nisso que tu acabou de compartilhar. E eu me vejo muito, eu me percebi muito durante me relacionar, tanto com o relacionamento amoroso quanto com a amizade, o quanto que tu aprende te relacionando, e às vezes na dor, às vezes no amor. E é o que até a gente falou no início do podcast, né? Que a Jaque trouxe. A Jaque é uma pessoa que eu me inspiro muito, ela é muito organizada, muito metódica, então. Ela diz: eu tento ser diferente, mas eu não consigo. E que bom que tu não consegue, porque é da tua essência ser assim, e se tu é assim, é pra te compartilhar algo próspero que está em ti, né? Então. É uma qualidade. É uma qualidade. E assim como tu tem essa habilidade também de olhar pro consciente, estar consciente, tu compartilha isso com outras pessoas que também se inspiram em ti. E isso é muito próspero e eu tô muito feliz em estar aqui nessa troca. Maravilhosa essa conversa aí. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu queria complementar, e tudo que tu falou, eu venho pensando o quanto é importante, e eu sempre falo pra Gi também, a importância da gente buscar o equilíbrio. Né? Então, quando a gente começa a olhar para esse lado interior da gente, a gente começa a equilibrar várias áreas da nossa vida, né? Então, quando tu conseguiu olhar para isso e alavancar o teu negócio, é porque tu buscou o equilíbrio. É verdade. Então, é de fazer esse exercício, né? De olhar para si, o que eu tenho que melhorar. E conforme a gente vai conseguindo fazer esse exercício, várias coisas vão melhorando, né? Sim. Sabe que essa questão do equilíbrio é bem interessante. Acho que o empreendedor, em uma parte da vida, ele vai ser meio desequilibrado. Até porque para ser empreendedor tem que ser meio louco, né? Vocês não concordam? Vocês são meio loucos, né? Eu sou meio louco. Ela é meio louca. Todo mundo aqui é. E eu acho que o louco que é o legal, tá entendendo? Ser normal, pra mim, é uma ofensa. O que é ser normal hoje em dia? É ser uma vítima das redes sociais, da comunicação, da grande mídia e ser um grande consumidor, né? Tu é um produto, tu é feito pra produzir e gastar. O que é isso? Então assim, ok, por um tempo, pra sair dessa roda maluca, tu paga um preço. É meio desequilibrado, né? Mas chega um momento em que, junto com essa tua caminhada de evolução, tu vai conseguir achar um equilíbrio. E aí, como é que acha esse equilíbrio, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante, aí todo mundo, né, quando a gente fala, o pessoal diz: nossa, mas eu já tentei e eu não consegui. Meditação.
Então, assim, ó, a meditação, ela faz uma coisa que a maior parte das pessoas não entende. Ela vai tirar do comando o teu pequeno eu, o teu ego, que é a nossa parte operacional, na verdade, né? Ele é bom para fazer cálculo, para tu fazer planejamento, mas o teu eu superior, o teu sábio, o teu intuitivo, o teu perceptivo, ele está no teu inconsciente, no teu eu superior. Como é que tu alcança ele? Não é ficando bêbado, não é ficando chapado, não é ficando olhando baixaria. Acaba com os estímulos internos e vai para dentro. Ah, mas eu não consigo parar e meditar. Eu tenho 2 dicas. Primeiro, pega qualquer YouTube, põe lá, meditação guiada. E aí tu faz uma coisa assim, Moisés, eu não tenho tempo. Quantos minutos tu tem por dia? Eu só tenho 10 minutos. Meditação guiada, 10 minutos é o que tu vai digitar. Não, eu só tenho 5 minutos. Meditação guiada, 5 minutos. Vamos falar sério, quem não tem 5 minutos por dia? Põe lá e faz 5 minutos por dia. Mas daí tu tem que ser bem teimoso. Aí usa a parte boa do teimoso do alemão, né? Então assim, ó, teima. Porque é que nem exercício físico, é repetição, entendeu? Outra coisa que ajuda, vai pro meio da natureza, né? Maravilhoso. Cria um estímulo assim, eu vou no parque, vou no meio do mato, muda o teu entorno, não ficar numa TV ou atrás do celular. Então assim, quando tu falou em equilíbrio, eu me lembrei justamente disso. O equilíbrio, ele é difícil. E quem traz equilíbrio é o nosso eu superior, porque o ego é muito louco. E a gente não deve ser hipócrita de dizer que a gente é super equilibrada, não é isso, né? Sempre a gente vai ter altos e baixos, mas sempre o importante é estar consciente e olhar pra isso, né? Isso eu acho que é o mais importante. Eu vou contar um negócio que quando eu comecei a meditar, que eu acho que mente acabou. Eu achava que, meditar era porque eu me inspirava em quem já meditava há 1000 anos, né? Ficar 1 hora na pedra meditando, eu achava que eu tinha que ser igual. E depois eu descobri que não, tu pode sim meditar por 10 minutos, 5 minutos, e isso já muda muito. Eu costumo meditar quando eu acordo. Quando eu acordo, às vezes eu gosto muito da Bíblia, então eu acabo lendo um versículo. Muito bom. E tu pode meditar em cima do que tu leu. Eu medito em cima do que eu li, às vezes eu não entendo, né? Porque eu acho um livro difícil. Mas o tempo que eu tiro só pra ler aquilo lá e ficar refletindo sobre é a minha estratégia de meditação. Muito bom. E então, já que vai ter uma estratégia de meditação, que vai ser ficar lá daqui a pouco um pose de meditação, Exatamente. o Moisés tem uma estratégia, então cada um vai achar uma que é importante pra si. Não tem uma regra. Assim como viver não tem não é manual, escrito, né? né? Eu acho que a meditação se resume, né? Eu acho a conseguir silenciar todos os pensamentos, né? E eu comecei justamente ouvindo meditação guiada Olha aí, ó. para dormir. Aí, ó, Então, isso aí. quando eu ia dormir, eu colocava essa meditação guiada e conseguia, então, relaxar, Mais uma ouvindo dica aí, Joaquim. e pegava no sono. O pessoal também tem dificuldade de dormir. Tá aí, mais Nossa, uma ajuda dica, né? muito, 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 É muito. verdade. Então, Não, maravilhoso. foi muito bom, assim, pra mim. Eu faço o meu processo assim, todo dia, de manhã eu me auto-aplico o reiki, também é 10 minutos, né? Que eu recomendo muito, gente. Não tem nada demais, mas isso aí é não sei o quê. Gente, reiki é o seguinte, rei é energia em japonês e ki, rei é universal e ki é energia. É energia universal. Todos nós temos a nossa energia do nosso corpo físico, então é só tu aprender a aplicar ela em ti. Então, eu faço uma aplicação diária de reiki e uma meditação de parar e muitas vezes usando aqui como um aplicativo, né? E eu medito há muito tempo. Só que assim, o pessoal que está escutando, nossa, que legal, eles meditam, gente, caiu a peteca, agora eu tô tentando voltar a meditar, eu faço de manhã e de primeira hora da tarde, né? Meio que na correria eu também deixei cair na parte da tarde, de manhã eu tô conseguindo manter. Cai a peteca, e aí quando tu vê, tu tá de novo na loucura e tua mente tá entrando no controle e fazendo bobagem. Gente, não é bonito, é pauleira, a gente erra, daí a gente tenta voltar. É difícil mesmo, então assim, não idealize assim, nossa, eles conseguiram. A gente tá aqui quebrando pedra, todo dia é um processo. Todo dia é um processo. Eu vejo muito isso, eu gosto muito de academia, né? Então eu tava alguns anos aí sempre bem focada na academia e agora nesse processo de empreender, a gente acaba saindo um pouco, né? E no início eu me penalizava muito, assim, não tô conseguindo ir, meu Deus, e agora? É tudo isso, né? E eu comecei a abrir mão, né? Eu acho que hoje eu preciso focar nisso, mas eu continuo indo 2, 3, 4 vezes na semana, como der. E o importante é
continuar, né? Eu nunca parei de fazer. Então, o importante é tu ter consciência de que talvez naquele momento tua prioridade é uma, mas não deixar de fazer, né? É uma troca. Tudo na vida, assim, a gente abre mão de uma coisa. Gente, eu abri mão, assim... Hoje, às vezes, eu até penso, poxa, mas eu abri muito mão, assim, de descansar. Eu abri muito mão de me divertir, lazer. Hoje eu tenho que criar um lazer, porque assim eu não desenvolvi nada. Né? E eu abri mão de família, entendeu? Eu abri mão de família. Então, eu acredito que foi um grande investimento. Porque, se Deus quiser, muito jovem, e eu ainda sou jovem, eu vou conseguir aproveitar mais. Eu sei que tem gente que vai, infelizmente, trabalhar até os 70 anos, 80 anos, não porque quer, porque precisa. E não tendo o necessário que precisaria ter, entende? Então, assim, ó, eu tenho certeza, em alguns poucos anos eu vou estar conseguindo aproveitar muito e fazendo o que eu gosto. Então, é uma troca. Aí tem gente que diz, nossa, mas e aí se tu morreu cedo, daí não valeu a pena. Eu falei, é verdade, mas vai saber, né? Mas é eu vejo eu vejo que tu está aproveitando o processo também, né? Eu acho que a tua família deve também contribuir dessa forma, né? Mas com certeza, de novo, se eu morrer hoje, eu acredito muito que não acaba aqui, tá? E não é assim, tipo, pô, se eu fui mal, eu vou pro inferno eternamente, eu vou pro céu eternamente. Eu acredito que num processo interminável, eterno de evolução. Então, o que eu fiz agora, eu não perco mais. Sabe aquela história que conhecimento é a única coisa que a gente não perde? Pra mim isso é muito verdade. E não é só pra essa vida, não. Entende? Acho que a consciência não se extingue. Então, assim, ó, eu estou evoluindo e é isso que importa. Então, é um investimento que a gente faz na gente. Exercício maravilhoso, né? Hoje eu tenho uma rotina bem espartana, assim. 9h30 eu vou dormir. Para outro dia tá no meu melhor. Eu ponho minha energia no meu negócio, assim, com tudo. Eu não sou pão duro com minha energia. Outro dia eu tô, assim, do meu máximo, entendeu? E aí, trabalho muito, chego em casa, consigo chegar cedo em casa, 6 horas, eu sempre tô em casa. Aí, vou passear com os meus cachorros. Depois, me dou esse luxo. Todo dia eu janto com minha família, todos os dias. Pra mim isso é uma bênção. Converso com minhas filhas. Depois a gente vai assistir um filme legal juntos. Hoje em dia é muito bom, né? Tu tem séries construtivas, séries documentais, Netflix, na Amazon. Nossa, tem muito conteúdo. Então, assim, eu não tenho tempo, assim, durante a semana, por exemplo, pra ir pra academia, fazer churrasco com os amigos. Final de semana, aí eu vou fazer meus exercícios. Eu vou correr com os cachorros, vou pedalar. Nosso final de semana sabe quando solta um cachorro? Quando ele tá preso a semana inteira? Eu já te vi essas coisas do cachorro no parque. Isso aí. Daí eu faço meu exercício, põe um dia. Um dia vai ser um pouco mais, mas hoje é o que tá dando pra fazer. E tá muito bom. Então, quando tu falou, a gente vai buscando esse equilíbrio. E eu tô cada vez mais ciente que eu tô chegando num ponto ideal. Mas ainda não chegamos lá, ainda chegaremos. Mas é um processo, é uma construção, né? Daí volta a questão do imediatismo, né? Que a gente tem que largar a mão disso um pouco, fazer o que tem que ser feito e colhendo os frutos, né? Ao longo do caminho. Muito bom. Mas então vamos para os nossos finalmentes e a gente queria que tu, além de todas as mensagens que tu já deixou aqui, que tu desse, assim, a principal mensagem desse podcast para quem tá ouvindo. Bacana. Pessoal, como eu falei, algumas coisas que eu já falei, né? Vontade vem antes de tudo, né? Mas junto com a vontade, a gente tem que ter... Hoje se usa muito a palavra resiliência, né? É uma palavra bonita para algo mais simples, que eu chamo de persistência, teimosia, não desistir ou ter fé. Tá? A gente não compreende a palavra fé, ok? Na verdade, fé é acreditar, para mim, é acreditar em algo, tá? E realmente, apesar do preço que tu paga, não abrir mão dos teus valores, saber que o caminho é um pouco mais doloroso, mas ele é um doloroso no curto prazo com uma recompensa indizível. Aqueles que às vezes a gente se revolta olhando, nossa, como ele se deu bem, aquele cara que roubou, aquele cara que enganou, aquela pessoa, ela na verdade vai pagar um preço que a gente não tem noção. Além de não ter evoluído, ela vai pagar um preço sem tamanho. Então nós temos a bênção de poder trabalhar todos os dias, evoluir com o nosso trabalho e colher frutos merecidos, que não tem coisa mais maravilhosa, né? Quando tu merece algo, por menor que seja. Então assim, é saber que, por mais que às vezes seja difícil, não desista, persista, acredite, tenha fé, vale a pena. Os resultados não é que eles já vêm, que eles vão vir, você já está tendo eles, porque você está com
a forma de pensar correta, que é honesta, que é ética e que é pelos motivos certos. O dinheiro é uma consequência. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o dinheiro é só uma consequência e vocês no fim talvez vão dizer assim, não era nem isso que fazia diferença, é quem eu me tornei no processo. Nossa, eu me considero prova viva, porque desde que eu tô nesse processo com o guia, né, eu me vejo muito assim. Então não é pelo dinheiro, é pelo movimento que a gente tá criando. Que fantástico. E complementando o que ele falou, que a gente sempre deixa uma frase no final, eu acho que seja indesistível, né? Porque quando tu tem algo, fé é algo que realmente acreditar no que tu não vê, mas que tu acredita, sabe? Então, o ser indesistível é justamente o que a Jaque foi lá no início. Nossa. Era um aplicativo onde ela foi aprimorando ele cada vez mais. Ela contou pra mim, eu acreditei e cada vez mais a gente movimenta isso e não só pra tu que é praticar empreendedor, né? Todo e qualquer negócio, tu acaba olhando pra isso de forma indesistível. Seja indesistível. Vou adotar essa, gostei muito. Muito legal. Bom, eu não vou fazer considerações, acho que o que vocês falaram já é muito significativo pra mim. E te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, por dedicar esse teu tempo. É muito importante pra nós que somos iniciantes no podcast aqui, né? Ainda muito frescas, né? A gente tá aprendendo todos os dias. Estão indo muito bem, parabéns. E a forma como tem se conduzido todas as conversas com todos os convidados aqui me deixa cada vez mais confiante de que esse realmente é o caminho pra gente levar mais a comunicação, levar cada vez mais o nome dos membros do guia, né? Que são as pessoas que fazem eu me movimentar pra isso acontecer. Então, é só agradecer. Acho que a fé vem a partir da gratidão também, né? É isso aí. Lindo. Me sigam no Instagram, quem estiver ouvindo, é Moisés_Weber. Semanalmente eu tenho feito uma live para falar sobre desenvolvimento pessoal. E a gente ganha um livro, né? E concorre a um livro, toda live tem um sorteio de Isso é muito legal, 2, 3 livros. Não, eu sou um fã da divulgação, então a leitura para mim tem que ser levada adiante. Incrível. Obrigada mais uma vez pela Muito obrigado, pessoal. Foi um grande prazer, fantástico. Parabéns. Isso foi mais um Tu Pode Tchê, o podcast do Guia. Sigam todas as nossas redes sociais, comentam, curtam, compartilhem. E muito obrigada por estarem aqui com a gente. Um beijo. Ajuda a gente a compartilhar conhecimento, porque a comunicação e a educação é a chave pra muita coisa. É isso aí. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Gostaria de agradecer, então, a todos que fizeram esse momento aqui acontecer. Cabana das Paineiras, de Feliz Rio Grande do Sul, Milene Yuver Fotografia, Cervejaria Guampa, Artes Baede, Empório Finkler Natural, Schneider Soluções em Consórcios, Valfran Artesanatos e Presentes, Cervejaria Altenbrick, FLP Negócios Imobiliários, Jennifer Kirsch, Dona Chica Doces, Cacau Show, JC Aromas, Café Monte Vida e Sofia Mota. Muito obrigada!